Olá, e aí, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre planejamento anual, semanal e alguns itens para você colocar nesse planejamento que são importantes, que você tem que pensar no seu contexto, como recursos, avaliação, os materiais que você tem para você usar. E então, vamos lá. Eu estava fazendo uma lista aqui de todas as escolas que eu já trabalhei até hoje, de 2012 para cá. Ao todo foram 13 escolas. Por que tantas escolas? Em Goiás, a realidade lá para contrato é um pouco diferente de outros locais. Não sei como está no seu estado, na sua cidade. Mas em Goiás, na época que eu me formei, a facilidade de se ingressar na escola era muito grande. Então, eu, recém-formada, consegui entrar numa escola para cobrir uma professora de licença maternidade por 6 meses. E assim, todas as licenças eu conseguia pegar em escolas diferentes. Tem escolas que eu trabalhei por 6 meses, escolas que eu trabalhei por 15 dias, 10 dias, 3 meses, 1 mês. E a escola que eu trabalhei mais tempo foi uma cidade em Goiás, de 1 ano e 8 meses, mas já concursada. E atualmente estou em outro estado também concursada, e já estou há 2 anos. Então, minha carreira começou como contrato especial. E como que foi essas situações para fazer o planejamento e como encarar um planejamento anual já está pronto? Numa situação dessa, né, que você está numa escola que já tem um planejamento anual pronto, as coisas parecem ser mais fáceis, ainda mais se o professor que estava lá estiver obedecendo bonitinho o plano que ele mesmo fez. Em algumas situações, eu não encontrei isso, né? Então, em algumas situações, o professor regente, né, o dono das aulas, ele trabalhou o início do ano, ou no ano anterior, e antes dele pegar essa licença, ele simplesmente abandonou tudo. E aí eu cheguei na escola, a escola estava a derrota, né? Então eu já cheguei numa escola que nem caderno de desenho os meninos tinham, porque o professor não pediu para comprar. E aí ele vai e manda o substituto para uma situação dessa, de caos, né? Que os meninos não tinham nenhuma matéria de artes separada no caderno. Então, ok. Então, como você vai fazer para não deixar, por exemplo, um profissional como eu, substituto, passar por isso? É bom a gente ser organizado, né? E quando você tem a oportunidade de ser o autor do planejamento anual da sua escola, é muito importante e é muito melhor para você ter autonomia, para você saber o que realmente está sendo planejado. Como que a gente começa para fazer um planejamento? Por exemplo, em Goiás, cada escola tinha uma linha de pensamento, né, por conta de projetos. Então, primeiro você tem que ver quais são os projetos que a escola vai ter ao longo do ano, né? E quais são os conteúdos que o Estado pede, ou a Prefeitura pede. Então, por exemplo, eu já trabalhei na Prefeitura de Goiânia, e lá tinha, né, suas próprias habilidades, os próprios conteúdos que deveria ter em cada período, né, em cada ciclo, em cada bimestre. Então tinha que seguir certinho. No estado não, no estado vinha, né, já pra gente algumas habilidades e tal, mas muito subjetiva, né? Na arte tem isso. Então não tinha um conteúdo assim, tem que ter surrealismo, tem que ensinar o dadaísmo, não. Tem que ensinar a técnica de escultura, pintura, bidimensional, tridimensional, ponto. Então, você que teria que encontrar um conteúdo para ensinar aquela habilidade. Então, era muito subjetivo, mas focado na prática do que na teoria, né? Isso do sexto ao nono e no ensino médio. Aqui, onde eu estou hoje, no Mato Grosso, nós também temos algo parecido, né?
Então, são habilidades, são objetivos muito subjetivos. Então, o aluno tem que ter capacidade de se reconhecer no mundo. O aluno tem que ter a capacidade de se perceber como protagonista da sua história. Parará, parará. Então, como que eu vou ensinar isso para o aluno? Ensinando impressionismo, expressionismo. Você tem que quebrar muito a cabeça, né? Outro agravante. Os livros, né, que a gente tem na escola, todos os materiais que nós temos na escola, eles não são iguais, né? Então, por exemplo, eu estou numa escola, tem um amigo meu que é professor de artes em outra escola. O livro que eu trabalho é diferente do livro dele, porque cada escola, cada professor pode escolher o seu livro, né? Então, vamos supor que eu escolhi um, ele escolheu outro. Os livros de artes são totalmente diferentes, né? Então, até a nova BNCC fala, né, que não deve ensinar arte de uma forma linear. Eu, particularmente, acho isso muito ruim. Por quê? O professor de história, ele trabalha de forma linear. O professor de português, ele trabalha de forma linear. O professor de artes deveria trabalhar de forma linear. Por quê? Vamos supor, nós dois somos da linguagens, eu e português. O professor de português chega em mim e fala assim, Pri, vamos fazer um projeto juntos? No segundo bimestre eu vou trabalhar modernismo no segundo ano do ensino médio. Aí a gente podia dar o mesmo conteúdo e tal, não sei o que, e falar, olha, só que é o seguinte, no livro de artes do ensino médio, do segundo ano, não tem modernismo, nem arte moderna, nem semana 22 e tal. Ele, é? Viu a dificuldade? E isso porque a gente tem que trabalhar projeto interdisciplinar, né? Então, se casasse tudo direitinho, daria para fazer um projeto top com o professor de história, um projeto legal com o professor de português, mas não dá, não dá. Então, às vezes, a gente fica até com má vontade, né? Aquele professor ali é preguiçoso, hein? Eu queria fazer um projeto com ele disse que não dá. Que não dá mesmo, né? Então, o que acontece? Nós estamos amarrados em livros polivalentes soltos, né? Então, às vezes coincide de ter o mesmo artista, mas não é a mesma linha de pensamento. Então, por exemplo, eu tenho aqui um livro Janelas da Arte, do 9º ano. O livro Rumos da Arte, do 9º ano. O livro A Poema, do 9º ano. Se Liga na Arte. Por Toda Parte. Telares. Não tem o mesmo conteúdo. Então, se você olhar todos eles, o índice de todos eles, você vai ver arte, teatro, música e dança. São conteúdos diferentes, então o que eu faço para facilitar a minha vida? Eu pego tudo que eu preciso dar e caso com tudo que tem no livro. Por quê? Nesses anos, né, de 2012 para cá, quais foram as minhas experiências em montar materiais diferentes, trabalhar com xerox, trabalhar com diferentes tipos de portfólio, suporte, para poder satisfazer um planejamento melhor. Quebrei muita cara, fiquei cansada, né? Tanto fisicamente como financeiramente. Então, por exemplo, eu trabalhei numa escola que eu usei apostila e portfólio online. Eu entrei na escola, a professora já usava, né, a apostila, ela já tinha criado uma apostila, e eu cheguei e olha que legal, tem uma apostila, todo mundo tem uma apostila. Essa escola tinha muitos alunos, tinha 28 turmas, cada turma com mais de 50 alunos, porque a escola tinha que receber aluno e tal, o diretor vai deixando e vai entrando. E aí, ao todo tinha mais de 1000 alunos, né? E eu imaginei que todo mundo tinha apostila. Cheguei lá, era só ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano. A maioria não tinha apostila mais, porque eles acharam que como ia mudar de professor e ia entrar um substituto, eles não iam precisar da apostila. Muitos jogaram a apostila fora, sumiram com ela, etc. Então eu cheguei, não tinha mais apostila. Resolvi fazer um portfólio online. Falei, não, então já que eles não têm apostila, não tem livro, os conteúdos que eu for trabalhar, eu vou pedir para eles fazerem uma pesquisa mediada, né? Vamos supor, arte grega. Vocês vão pesquisar isso que vai cair na prova. São as mesmas informações. Onde que eles vão colocar? Se eles não têm caderno de desenho, eles não têm uma matéria de artes. Vamos fazer um portfólio online.
Na época eu tava na vibe, né, de página de Facebook, blog, criar site, né. Tive uma matéria dessa na faculdade, então tava muito empolgada, mas funciona, vai vendo. E aí pedi pra eles, cada um, criar uma página no Facebook. Deu muito certo. Dos 1000 e tantos, uns 30 não tinham acesso à internet, e aí eu pensei de fazer de outra forma. Mas a maioria eu consegui fazer a página online. Só que, o que aconteceu? Eu esqueci da logística, né? Então, eu teria que entrar em todas as páginas para poder vistar, curtir e ver se realmente não tinha feito. Então, isso eu consegui fazer uma vez por bimestre, ainda bem que foi 2 bimestres, não tinha corrido. Então, foi uma experiência muito cansativa, foi bem legal para eles, mas para mim foi terrível. Então, não funcionou, eu não fiz isso nunca mais, né? Então, não deu muito certo. Foi legal, mas inviável. A segunda oportunidade que eu tive de pensar nisso foi numa outra escola, que eu trabalhei com portfólio mesmo no caderno de desenho e uma apostila impressa. O que eu fiz? Cheguei na escola, não tinha livro para todo mundo. Era o mosaico que eu usava na época. E aí, o que eu fiz? Trabalhar de dupla era impossível, porque os que tinham livro, a maioria das vezes esquecia o livro. A arte só tem aula uma vez por semana, diga lá 2 vezes por semana, dependendo da escola, do estado, do município. E nessa escola tinha 2 aulas por semana. Eles não lembravam de jeito nenhum dia que tinha aula de artes. Às vezes eu tinha que ir um dia antes na sala deles e falar, gente, vocês estão lembrados, né? Amanhã tem aula de artes. Porque eles não lembravam, né? Não olhavam o horário, muitos pais não ajudam a ver o material que a menina está levando para a escola e tal. Então eles esqueciam muito o livro de artes. Então trabalhar de dupla era impossível. Então o que eu fiz? Pedi para eles comprarem umas pastas com trilho, né? Para colocar aquela folha perfurada. Pedi à escola folha, pelo menos, né? E imprimi na minha casa. Comprei uma impressora Epson maravilhosa, né? Econômica, imprime não sei quantas mil cópias, colorida e tal, ok. E aí eu fiz aquelas folhas, 2 de um lado, 2 do outro, daria 4 páginas, né, numa mesma folha, e teria conteúdo, sei lá, para uma semana, 2 semanas. Então a gente entregava para eles perfuradinha, né, um para cada um, para pôr na pastinha. Muitos não compraram a pasta de trilho, compraram de elástico, e aí perdi a folha. No outro dia, tia, tem mais uma? Tia, tem mais uma? Tia, tem mais uma? E aí, vamos supor, tinha 3/8. Ao todo daria 100 alunos. Eu imprimia 150. Era mais de erro de alunos que eu me pedi de novo. Então, eu estava gastando muito dinheiro com isso. E eu fiquei 1 ano apanhando com isso, né? Fiz a apostila, criei uma apostila e tal, baseada mais ou menos na ordem do mosaico, com os conteúdos que eu achei que eles precisavam. Por exemplo, no 6º ano, tem alunos que chegam pra gente que não sabem as cores primárias e as cores secundárias. E aí eu quero fazer um painel na escola, que eles vão ter que misturar o xadrez lá e fazer as tintas. Toda hora chegam, tia, como faz o roxo? Tia, como faz o verde? Tia, como faz o rosa? Terrível. Então sempre eu faço uma revisão para ver se eles sabem, senão eu vou enlouquecer na pintura. Então quando eu dou uma aula de revisão antes, eu sei se eles sabem ou não. Isso geralmente eu faço no início da carreira, né, que eu vou fazer com eles, no início das aulas, tipo uma avaliação diagnóstica. Então nessa avaliação diagnóstica eu pergunto tudo que eu preciso saber que vai me ajudar nas outras atividades. Cores primárias, cores secundárias, cores terciárias, conceito de bidimensional, tridimensional, ponto, linha, várias situações, né, que eu coloco geralmente nas minhas avaliações diagnósticas para todas as séries, né, para todas. Por quê? Por exemplo, aqui no Mato Grosso, é a primeira vez que tem um concurso para professores de artes, formados em artes. Então, a maioria era professoras da linguagens, que era português, inglês, espanhol, da aula de artes. Então, muitos alunos eu peguei aqui que não sabiam cores primárias e secundárias. Eu tive que trabalhar com eles, porque eu queria pintar jogos no chão e eles não sabiam misturar tinta. Então, nessa avaliação diagnóstica eu faço isso. Então, por exemplo, vamos supor que eu trabalhei numa escola, cores primárias, cores secundárias, cores terciárias, tonalidade, no 8º ano. Aí nessa escola do 8º ano, o que eu fiz? Como os alunos não tinham muitos materiais, né, muitos recursos, a escola tinha muito EVA colorido, muito EVA. E aí eu peguei uma folha de cada cor que eu precisava.
Vermelho, azul, amarelo nas primárias, verde, laranja e roxo nas secundárias. Pronto. Levei para casa, peguei a lista de chamada e fiz a inicial de cada um em todas as cores. E fiz chaveirinhos, né, com as iniciais deles. Por que eu não deixei eles fazerem? Porque eu queria causar um impacto neles primeiro para causar um vínculo, entendeu? Então essa turma ainda não tinha muito contato, então eu queria criar um vínculo com eles. Para eles me darem atenção bastante, porque eu queria que eles prestassem atenção e tal, e fazer com que eles se aprimorassem nessas cores, porque a gente já ia pintar o muro da escola. Então eu cheguei, a diretora já estava ansiosa pela minha chegada, e aí elas já compraram os materiais e tudo mais para pintar o muro e tal. E aí eu cheguei e vi que eles não sabiam, tive que pensar rápido, porque eu teria 2 semanas apenas para preparar eles para a gente pintar o muro. Conteúdo de arte urbana e grafite. Então o que eu fiz? Então peguei esses chaveirinhos, né, com a inicial de cada um. Então tinha a inicialzinha, por exemplo, letra A de Ademir. Aí tinha lá as 3 cores primárias no início, as 3 cores secundárias no final, amarradinho. E aí cheguei na sala, né, falei pra eles que a gente ia estudar as cores primárias, que a gente ia fazer um painel e tal, parará. E eu queria que eles aprendessem as cores primárias e secundárias. Fiz uma anotação rápida no quadro, expliquei, e aí dei o chaveirinho pra eles, eles acharam o máximo, né. Então foi algo assim que eles nunca esqueceram. E em outra situação, eu trabalhei numa escola de educação integral do 1º aninho ao 5º ano. Eu era professora de oficina, né? Então eu dava aula de artes, mas no campo de oficina. E aí eu também vi esse problema. Eles queriam pintar o muro da escola com essas crianças, eles não sabiam misturar a tinta. Como trabalhar cores primárias com esses meninos, cores secundárias? E aí eu fiz uma gincana na escola. Isso eu já fiz em outras escolas também. Então como que foi essa gincana? Quem trazia mais tampinhas de refrigerante, aquelas de plástico, garrafa PET, ganhava R$20 na sorveteria. Livre, podia comprar o que quisesse com os R$20. E aí eu recolhi muita tampinha, muita tampinha. Então desde tampinha roxa, todas as cores, eu encontrei tampinha rosa, todas as cores. Então o que eu fiz? Levei todas para casa, mais de 2.000 tampinhas. Todo dia eu chegava e tinha menino, tia, anota meu ponto. Eu contava tampinha por tampinha, tampinha suja de terra, tampinha que eles pegaram não sei aonde. Então eu pegava, chegava em casa, pegava tanto de tampinha, coloquei no tanque, nas bacias, com água sanitária, deixava por dias essas tampinhas de molho, lavava elas, né, com água, sabão. E aí quando todas estavam bem limpinhas, deixei no sol para secar todas elas, furei uma por uma com aqueles ferrinhos de solda, que você vai esquentando e vai derretendo rápido. Demorei muito ainda para fazer isso. Furei todas as tampinhas e levei elas para a escola, em saquinhos separados. Então o que eu fiz para eles me ajudar a fazer, né? Do 1º ao 5º ano. Eu comprei elástico, aquele mais grossinho, né? E dei assim mais ou menos uns 30 centímetros para cada um. E ensinei eles primeiro a fazer um nozinho. Os pequenos, tinha a professora reagente para me ajudar a dar um nó para eles. Então eu entreguei o elástico e entreguei uma tampinha de cada cor, da primária, a secundária, preto e branco, para ensinar cores neutras. E aí entreguei para eles. Todos ficaram encantados. E aí comecei a fazer. Agora coloca a cor primária, vermelho. Por que vermelho é cor primária? E explicava. Amaram, isso ficou na mochila deles, ó. Todo o tempo que eu fiquei na escola. Trabalhei na escola 5 meses. 5 meses a tampinha estava lá. E foi uma experiência bem legal, cansativa. Foi bem legal. Aí na outra escola eu fiz da mesma forma com os alunos do 2º e 3º aninho. Eu era intérprete de Libras na escola. E as professoras estavam pedindo ajuda, da ideia para mim e tal. E eu ia fazer e tal. E criamos a gincana e nós fizemos. Numa outra escola que eu trabalhei as cores primárias já era o ensino médio. E ao mesmo tempo eu estava numa particular, o 6º e o 7º ano. E eles estavam com dificuldade com as cores primárias e secundárias. Como eram alunos que tinham uma condição melhor, o que eu sugeri? Vocês já viram essa técnica? Essa técnica aqui é muito legal de fazer, eu adoro, eu já fiz isso em várias escolas. Isso aqui é uma tela, né, uma tela usada.
E eu encapei com aquele EVA atoalhado. Esse é o meu curso de modelo, mas não precisa necessariamente cobrir de EVA, né? Às vezes na escola tem muito EVA, retalho de EVA, e aí eu dou para eles pra gente fazer esse trabalho. Mas a maioria faz o fundo de revista, mosaico, ou pinta com giz de cera. E aqui eu colei os giz de ceras. Ele tem que ser colado por fita primeiro, porque senão a cola, o giz de cera derrete, a cola quente também vai derreter com o secador. E aqui eu coloquei só um acabamento de nuvenzinha, mas a maioria eu só coloco uma faixinha mesmo, né? Pra não ficar vendo a fita. E aqui a gente fez algumas coisas, tem menino que faz bailarina, né? Outras situações. E derrete. E aqui eles veem a misturinha, tá vendo? De uma cor na outra. Aqui eu fiz a tonalidade, mas às vezes a gente faz, por exemplo, primárias. Aí coloca uma perto da outra e a misturinha já vem a secundária. Então dá pra você trabalhar dessa forma. Isso aqui são restos de cera. Numa escola que eu trabalhei, eu consegui fazer um evento no Facebook e pedir restos de cera para a população, mesmo que eu conhecia, parentes, comunidade escolar, para os pais dos alunos, né, para a comunidade da escola. E consegui muito de cera, a gente conseguiu fazer com retalhos, pedacinhos quebrados e tal. Mas nessa escola, por exemplo, particular que eu trabalhei, eles compraram. E aí alguns não funcionaram, porque tem uns que querem comprar um giz de cera melhor que o outro, né, e tal, e não deu muito certo. Mas muito legal para trabalhar cores com eles. Então, assim, dentro do planejamento, você tem que pensar tudo isso, né, na realidade, no contexto da sua escola. E o planejamento anual, ele é flexível, tá? Você que está começando, você que nunca fez, não precisa se preocupar. A própria coordenação vai te ajudar nisso, na ideia de flexibilidade. Então, por exemplo, eu nunca trabalhei na escola, não conheço o contexto da escola e pensei em trabalhar, sei lá, surrealismo com uma turma de 8º ano. E aí você vai trabalhar pensando, sei lá, em fazer uma tela, em fazer uma escultura, em criar um vidro de perfume como Salvador Dalí criou, em argila, e aí você descobre que os alunos não têm condição de comprar argila, né? Então, tudo você pode contextualizar e modificar ao longo do processo, né? Por exemplo, teve uma escola que eu trabalhei em argila que a maioria dos alunos eram indígenas ou moravam próximo a lugares que tinha argila. Então, eu pedi para eles trazerem e todos levaram a argila que eles mesmos coletaram. Assim foi outra escola no centro de Goiânia, que eles moravam perto de um córrego e tinha argila, então eles levaram essa argila. E outra escola que eu trabalhei, que ninguém levou argila, ninguém conseguiu comprar argila. Então o que eu fiz? Eu mesma comprei 4 bloquinhos de argila, em floricultura você compra de R$3 cada um, 1 quilo. E aí dei pedacinhos para eles criarem animaizinhos, né? Alguma coisinha para eles terem contato com a argila. Então foi muito legal. Tinha criança que nunca tinha pegado numa argila, não sabia como fazer, teve menino que tinha medo, né, de pegar. Então, assim, eu gosto muito de experimentações, né? Então, você trabalha um conteúdo, tem a oportunidade de trabalhar uma prática que você sabe que a maioria dos alunos não conhecem, é muito rico, né? E a arte, ela dá muita abertura para a gente trabalhar diferentes contextos, né, usando práticas diversas. Então, a maioria dos livros, ela não traz práticas tão contextualizadas à nossa realidade, né? Então, o que é que você faz? Você pega o conteúdo e trabalha a prática da forma como você quiser. Eu tive muita dificuldade no início para procurar práticas interessantes na internet, por exemplo. A maioria dos livros não tem. Na faculdade, eu não aprendi quase nada de prática, né? Então, a prática que a gente tem no meio acadêmico é gravura, pintura, escultura, desenho, fotografia. E não tem, a gente não tem um aparato, assim, uma base para criar coisas com diferentes materiais, materiais recicláveis, materiais alternativos, por exemplo. Fazer uma gravura, eu não tenho material cortante, eu não tenho madeira, mas eu tenho uma plaquinha de isopor, eu tenho uma borracha. Então, não tem essa gama de opções na faculdade. Então, eu senti muita falta quando eu fui para a escola e percebi que a realidade acadêmica era um pouco diferente.
Então, não achei muita coisa na internet. Então, muita coisa eu tive que pegar de experiências de outros professores que criavam produtos, né? Gosto muito de pesquisar páginas de unidocência, né? Os pedagogos de primeiro a quinto ano arrasam na sala de aula, tem ideias incríveis, né? Então, muita coisa que eu faço, eu adaptei a uma coisa ou outra, né? Às vezes eu tenho uma ideia, jogo no Google, jogo no YouTube, tem alguém que já fez, aí eu aprendo a fazer e faço na sala de aula, né? Por exemplo, tem uma outra situação que eu trabalhei arte indígena tecelagem. Em 3 escolas que eu trabalhei, eu consegui fazer um tapetinho, né? Você pega o papelão e faz aquele tear, né, infantil, e com lã. E funcionou, ficou ótimo. E numa outra escola eu não consegui, porque eram muitos alunos, eu sabia que eles não iam levar lã, eu não ia conseguir dar lã para todo mundo. Então eu fiz um tear menor e procurei na internet uma pulseira da amizade, que gastava linha encerada, mas em menos quantidade, né? Então eu comprei alguns rolinhos, que deu para todo mundo e ainda sobrou. Então muitos me pediam mais, eu tinha mais para dar. Então foi muito legal. O negócio é adaptar a realidade da escola. Então às vezes você tem o mesmo conteúdo, mas pode ser que uma prática não dê certo para fazer em todas as realidades, né? Em todos os contextos. Então é isso. Se vocês precisarem de alguma apostila, algum material, eu puder indicar, eu tiver, né? Vocês podem me pedir nos comentários, manda seu e-mail. E vamos pensar juntos, né? Ajudar uns aos outros, né? Com ideias, experiências. Né? Se vocês quiserem, né? Que a gente comente sobre algum outro tema, pode pedir também. E no próximo vídeo, vou apresentar para vocês alguns livros, né, interessantes de se ter em casa, para te animar, te dar um gás, né, na sala de aula, porque a gente precisa, né? São tantas notícias ruins a respeito da educação, das escolas, da realidade do professor, e a gente precisa também de notícias boas, né? Notícias que nos dão ânimo, senão a gente não consegue. Tá? Um abraço, tchau, tchau!